que acontece com alguém quando alguém atravessa uma fronteira? Nem toda mudança aparece ali no carimbo do passaporte. Algumas acontecem na língua, algumas acontecem na forma de amar, de lembrar, de pertencer num grupo, numa cultura. Há quem descobre um novo país, há quem descobre uma nova versão de si. Eu sou Elisa Goltz, psicóloga, e esse aqui é o Visto, Logo Existo, um espaço para conversar com brasileiros que vivem no exterior sobre aquilo que raramente aparece nas fotografias da migração, as transformações invisíveis que acontecem quando a gente muda de país. Então comecemos, depois se sobe me manda então. Obrigada primeiro pela gravação, né? Começando agora então. Mir, posso chamar Mir? Pode, tá permitida. Quero agradecer, então, a participação, a primeira, né, a cobaia para começar esse pequeno projeto, cujo nome, é por aí que eu quero começar, cujo nome é Visto, Logo Existo, que foi uma sugestão sua, né? Primeiro, antes de a gente falar do nome, então, vou pedir para você se apresentar. Bom, obrigada pelo convite, eu fico muito honrada. O meu nome é Mirtina Kumov, eu tenho 41 anos, sou uma profissional de marketing, hoje vivo na Espanha, mas também já tive experiências, de viver fora no Canadá, sou brasileira, já estou há 5 anos nessa última temporada morando fora, eu acho que essa é a informação mais importante para o teu projeto. Uhum. 5 anos. E da onde que veio essa história? Nesses 5 anos deve ter alguma coisa que se relacionou com a sugestão desse nome, Visto Logo Existo. Só para fazer um contexto, né? Eu convidei a Mir, convidei, né, por uma iniciativa aí, de uma vontade de fazer uma conversa. Eu pedi para ela, me conta aí como é que está sendo a tua experiência no exterior, pedi para algumas pessoas, mandei mensagem, e ela falou assim, viu, vou te falar, vou te contar, mas assim, por que não num formato falado, né? Falado tipo podcast, tipo entrevista. Eu falei, tá aí. E aí conversamos um pouquinho do nome e a sugestão veio dela, Visto Logo Existo. E eu achei sensacional. A mim, já conto o que me pareceu, o Visto Logo Existo, mas quero saber por que primeiro desta sugestão, que eu acatei com muito carinho, mas da onde que veio o Visto Logo Existo? Tem a ver com esses 5 anos de experiência aí na Espanha? Tem, com certeza. Primeiro que tem a ver com insônia, né? Então, quando eu tenho essas ideias assim, normalmente é que eu tô com bastante tempo sobrando na madrugada que eu não consigo dormir, eu não sei o que fazer com ele. Mas tem a ver, sim, tem a ver com, eu acho, com esse desejo de existência e essa vontade talvez de se espalhar um pouquinho pelo mundo. A mim, me pareceu, a primeira coisa que me veio à cabeça. Uma pessoa só existe depois que ela tenha visto para trabalhar naquele país? Ou será que as pessoas que não têm visto e estão ilegais em outro país não são vistas, não existem naquele país? Né? E só a partir do momento que eu tenho os papéis em mãos, que está tudo certinho, é que eu tenho um tipo de um direito à existência ali? Ai, Elisa, eu não tinha pensado nisso, mas você tem toda a razão, porque quando eu sugeri o nome, para mim foi mais pelo trocadilho, né? Porque você é uma psicóloga e trata dessas questões da existência, né? E penso, logo existo. E o visto foi no sentido de da gente sair do país, e você normalmente precisa de um visto, mas eu não tinha pensado por essa perspectiva que, de fato, a depender do país que você tá, se você não tem um visto, se você não tem a documentação, você é invisível nas terras que você está pisando. Então, eu não tinha hiper pensado, mas eu acho que tem todo sentido. A depender do destino, se você não está com a situação regular, você é um cidadão de segunda classe. Você já se sentiu meio invisível aí? Ai, eu acho que não. Eu acho que eu seria muito hipócrita de dizer que eu me senti, porque as duas vezes que eu tive a oportunidade de migrar, elas aconteceram do ponto de vista documental, de uma forma muito regular. Então, medos que as pessoas que não têm documentos passam, eu nunca passei. Então, eu não poderia dizer isso. Não poderia. Alguns momentos, sim. Então, buscando emprego, você fica em segundo plano, mas ainda assim, com documentação, eu
posso ousar a procurar trabalhos que uma pessoa que não tem documentação não poderia. Então, eu acho que seria equivocado se eu dissesse que sim. Uhum, uhum. Ah, mas está liberado também, porque é uma coisa bastante subjetiva, né? Acho que você está sendo generosa, assim, em pensar em todas as experiências possíveis, né? Das piores até as mais privilegiadas, né? E é muito doido porque assim eu não consigo não pensar na experiência de quem está em situação irregular, porque a todo momento a gente é colocado à prova, né? Uhum, Especialmente agora, eu estou na Espanha, ele é um país que nesse momento vive essa discussão, bom, sempre viveu, né? A discussão da imigração, às vezes são ondas mais fortes de discussão, às vezes são mais fracas. Então são debates que eles estão na esfera pública a todo momento. Então, se você lê jornal, se você minimamente se politiza no país que você está, você ouve falar desses assuntos e ele vai te tocar diferente, ele vai te deixar mais vulnerável se você não tem a documentação, né? Então, acaba que não tem como não pensar em quem chega em circunstâncias diferentes, pelo menos, né, para mim. uhum, uhum. E uma outra palavra assim que me chama atenção, né? No visto logo existo, é o logo. Será que é tão logo assim? Você recebe o direito, os papéis, né? Você se regulariza, mas esse logo me parece que às vezes não é tão logo assim, que ele carrega um monte de subjetividades, assim, né? Olha, Elisa, eu só tinha te dado um nome, sabe? Eu não tinha te dado um gancho para uma sessão de terapia. E de fato, não é logo, não é logo, porque até pensando quem tem visto e quem não tem, eu acho que a existência, ela de fato demora quando você está num país diferente, porque ela passa. Vamos partir do pressuposto que a documentação não é um problema, tanto para quem tem quanto não tem, mas tem uma adaptação ao idioma, tem uma adaptação à comida, tem uma adaptação à amizade, você tem que conhecer novas pessoas e criar círculos, e tem uma situação, para mim, foi muito interessante que tanto quanto eu vivi no Canadá, eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 41 e vivo na Espanha. Então, tem 20 anos que distanciam essas duas experiências. Fazer amizade são circunstâncias também diferentes. E para você existir, não adianta a gente existir para a gente mesmo, a gente tem que existir para a sociedade como indivíduo. Então, enquanto você não constrói o círculo, enquanto o teu vizinho também não te reconhece como alguém digno, né, de um mínimo de respeito também, eu acho que essa existência ela não é completa. Então, de fato, não é logo, é um logo que ele demora um pouquinho, porque a gente tem que sobrepor toda essa fase de adaptação. Uhum. Ontem, você foi uma das pessoas que comentou, eu postei um reel assim, quem mora fora põe uma dica, quem quer morar fora põe uma pergunta, e uma pessoa perguntou assim, o que que é mais difícil? É o pertencimento, é a saudade? Fez uma lista, assim, de algumas dificuldades, e daí eu quero aproveitar esse gancho para te perguntar, na tua percepção, qual que foi a maior dificuldade? Se é que é possível responder isso, né? Eu acho que cada momento traz as suas dificuldades, assim, né? Eu fico pensando, amigas minhas que engravidaram, então a gestação foi difícil, porque é uma gestação sozinha, você e teu parceiro, às vezes nem o parceiro você tem. Então eu acho que cada situação traz as suas dificuldades, mas eu acho que, no geral, a distância de quem a gente ama, né, a distância para quem fica. Então, a minha dificuldade hoje de viver fora, ela repousa em dois extremos. Primeiro, o envelhecimento dos meus pais, e isso me preocupa, não só pela questão de saúde, mas por não estar com eles em momentos que são importantes desse processo também. E também o outro extremo, que é o crescimento dos meus sobrinhos. Então, eu tenho sobrinhos que vão de 3 a 11 anos, e eu tenho o desafio de vê-los crescer à distância, assim. Então, quando eu pego esses dois extremos da vida e eu não estou perto das pessoas que eu amo, isso para mim vai ser uma dificuldade, assim, a maior sempre. É, eu acho que é isso. Eu acho que é lidar com a vida passando para quem você deixou também, né? E o que que você faz com essa vida e como que você cria vínculos? E eu acho que isso para mim é muito difícil. Eu tenho uma outra amiga que mora fora há uns anos, e quando eu perguntei para ela como é que é essa coisa de você às vezes perder uma formatura, ou um casamento, ou uma data importante. Ela falou assim: não, isso
não é a questão. A questão é perder, é assim, é receber um videozinho de WhatsApp num domingo, que tá todo mundo de pijama, com remela no olho ainda, e você fala, nossa, é um momentinho pequeno, mas eu não estava lá, não é o casamento, é o vídeo do ato do domingo, assim, do café da manhã, sabe? E às vezes uma coisa, de repente, uma coisa boba que você solucionaria de uma forma mais rápida do que quem. As pessoas, a gente diferente fala, puxa, se fosse uma pessoa a mais ali, resolvia o problema e perder, e é isso, perder pequenas coisas assim do dia a dia. É um café da manhã, é o videozinho do WhatsApp. E eu acho, hoje eu vejo das crianças, né? Para mim, o que mais pega é o não. É o desafio de tentar construir vínculo com pessoas que não convivem comigo, sabe? E que eu quero que elas confiem em mim. Então, como é que eu faço para que os meus sobrinhos confiem em mim, vejam em mim uma pessoa que eles podem amar, que eles podem confiar, que eles podem pedir ajuda quando precisarem, seja hoje, seja no futuro? E como que eu vou construir essa relação, estando à distância? O que que eu faço, né, nos períodos da distância para poder fazer com que eles gostem de mim? E o E que que porque você meus faz? pais Eu não quero gostam. saber se você tem umas estratégias aí boas. Tem, eu tento. E tem estratégias kamikazes também. Eu tenho uma história, eu tenho uma sobrinha que, inclusive, ela se parece muito com você, que ela vai fazer 4 anos e eu nunca tive no aniversário dela, né? Essa é uma coisa que pesava pra mim. Os outros dois, como eles vivem na mesma cidade dos meus pais, inevitavelmente, quando eu visito os meus pais, eu passo mais tempo com eles. E aí, esse ano eu não ia no aniversário dela. Aí, um dia a gente estava se falando por WhatsApp e a passagem estava muito cara. Aí, a gente estava se falando por WhatsApp e ela estava me contando que ia até festinha. E aí, ela virou e falou assim: Não, mas vai ser perto da sua casa. Dessa vez vai ser perto. Eu falei: Ai, não. E aí, uma estratégia kamikaze, você vai lá e emite a passagem e fala: Depois eu pago. Deixa eu transformar isso aqui num negócio perto, por mais que me É, custe. E como é que você explica para uma criança de 3 anos que não é perto, que é dinheiro? Não explica, não, é perto, é perto. Então eu acho que precisa de uma estratégia suicida, assim. E aí eu volto Uhum, no começo da nossa conversa, que não tem como não pensar em quem está aqui numa situação diferente. Tem pessoas que vêm sem documentação, enquanto isso não se resolve, pode ter o dinheiro na mão, não pode sair do país. uhum, Né? uhum. Então não tem como não pensar em quem tem que amargar essa saudade, essa distância, sem voltar para casa, né? É. Ou penso que o contrário também pode ter o visto, mas um emprego que não paga o suficiente para você ou usar uma estratégia kamikaze ou coisas assim, né? E que nada nada é assim, também é um abuso calculado, né? Eu sei que de alguma forma minha renda vai se ajustar, aí eu vou parcelar e tal, e eu vou conseguir viabilizar a visita, né? Tem gente que nem isso, né? Que é uma questão de sobrevivência também, então, mas enfim, aí eu penso nisso, assim, de conseguir estar perto deles e fazer essas loucuras também de vez em quando. Você imaginava que ia ter situações assim antes de quando você estava pensando e planejando morar fora? É, Sim, eu acho que sim. Não, normalmente a gente pensa em situações que envolvem dor. O que eu pensei, das 2 vezes que eu saí, a primeira vez que eu saio para aprender inglês, para fazer intercâmbio, mesmo que eu fosse mais velha, mais velha, tinha 24 anos, né? Mais jovem que hoje, mas normalmente a moçada faz com 17, 18 anos. Eu sempre pensava em como lidar com a dor, como lidar com a morte de alguém. Então, você tenta preparar e conversar sobre isso. Então, antes de viajar, eu conversei especialmente com os meus pais sobre isso. Ó, tô indo, pode ser que eu não consiga voltar. Se alguém morrer, morreu, não tenho o que fazer, eu fico. Então, a gente conversou sobre isso. Mas eu nunca conversei sobre situações de felicidade. Por exemplo, 4 anos da minha sobrinha, que vai ser uma festinha com um tema que ela já tem condições de escolher. Eu penso, de repente, uma formatura, um aniversário. O que que a gente faz com os momentos de felicidade que a gente não pode estar junto? Então, é uma Uhum, coisa que eu não tinha pensado. Eu só tinha pensado em como lidar com a dor, mas eu não pensei como que eu teria que lidar com uma dor gerada por não estar junto no momento de alegria. uhum, Isso eu nunca uhum. tinha pensado. E você vai aprendendo conforme a coisa vai, né? Não sei se isso está tão relacionado à personalidade claro que deve estar, né? Relacionado
ao modo de vida de cada pessoa, mas me parece, conversando com várias pessoas que moram fora do Brasil, que isso passa meio batido mesmo. Que esse preparo acontece muito mais para os lutos do que para os lutos por perder momentos de felicidade. Eu vejo, igual essa viagem que eu tô indo pro aniversário da pequena, eu vejo muito mais os meus colegas do meu círculo aqui de amizade, que é imigrante em sua maioria, fazendo essa loucura de pagar caro numa passagem porque alguém morreu. Né? Uhum, E é muito raro alguém fazer uma loucura que, ai, fulano vai casar, um grande amigo, e aí a galera fala, bom, é um momento de felicidade, tá tudo bem, a galera pode sustentar, mas, poxa, eu acho que a gente merece também esse aconchego, né? Então eu acho que vale a pena umas loucuras por felicidade, mas eu acho que a gente não se planeja para sentir uhum, falta dos momentos bons, que dá a impressão que é um momento bom e tá tudo bem, mas eu acho que a gente precisa se preencher também dessa felicidade, né? uhum, uhum. E assim, você falou que teve uma experiência no Canadá, mais jovem, daí agora tem experiência na Espanha. Em que momento que te deu um estalo na vida que você percebeu, eu vou morar fora? Como é que foi essa decisão? Ai, olha, você pode fazer o fact-check com a minha mãe. Foi desde que eu era criança, muito nova, muito nova. Não morar fora do país. Eu queria morar fora de casa. Eu não queria morar. Ai, que loucura, né? Eu queria morar sozinha. E quando eu era criança, o meu mundo me permitia sonhar, de repente, com um lugarzinho só para mim e outra casa. E aí, de repente, foi chegando perto da faculdade, e aí eu desejei fazer faculdade em outra cidade, que aí eu fui para Londrina e depois fui para São Paulo. Então, não é que quando eu era criança, a minha realidade sequer me permitia imaginar que eu ia sair do país, assim, eram outras circunstâncias. Então, me parecia que, quando muito, fazer uma viagem de pacote turístico aos meus 30 anos para Disney já era um negócio, né? Eu acho que era meio que o padrão da época, então não era uma coisa viável. Mas de repente eu saio da casa dos meus pais para fazer faculdade, depois eu vou para São Paulo trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar em empresas que eu tive a oportunidade de viajar para fora do país. É, né, e viajar para fora do país trabalhando. Aí você fala, puxa, que legal que é viver aqui. E aí foi aos poucos, eu acho que de morar fora de casa, foi morar fora da cidade, do estado, do país, a coisa foi crescendo, crescendo devagar. A ida para o Canadá tem a ver também com capacitação profissional. Eu estava com 24 anos e eu percebi que na época, isso a gente está falando do começo dos anos 2000, eu tinha que ter inglês fluente para conseguir galgar posições em São Paulo melhores, e eu não falava inglês fluente. E aí eu fiz um acerto com a empresa que eu trabalhava, peguei o acerto e fui fazer um intercâmbio para aprender o inglês. Então também eu já morava fora, mas ao mesmo tempo também um pouco de necessidade de aprender um negócio rápido para escalar um pouquinho na carreira. E aí foi. Interessante isso que você fala da proporcionalidade ou de comparar distâncias, assim, né? As distâncias têm significados totalmente diferentes em cada época da vida, para cada pessoa, para cada contexto. Tem uma amiga minha que me falou assim: Nossa, Elisa, minha mãe, quando se mudou com meu pai do interior para Curitiba, acho que o impacto que isso gerou na família era como se falasse assim: Ó, eu tô indo morar na China hoje. É. Não, e tem, É, o- e e tem aí, o. Ai, perdão, atrasou teu som aqui. não, pode falar, pode falar. Não, e tem o impacto das comunicações também, porque eu lembro que quando eu fui para Londrina fazer faculdade, eu ligava de orelhão para falar com a minha mãe. Ela tinha um número de telefone do orelhão na frente do primeiro apartamento que eu dividi com umas amigas, e a gente combinava horário, então a comunicação era mais difícil. E aí depois daí de repente tem SMS, cada um tem seu celular, e eu acho que a comunicação também ela diminui um pouco das distâncias, né? E facilita a gente perceber, a gente diminui as distâncias, e eu acho que o sofrimento é outro mesmo. E isso vai mudando a dimensão, mas eu penso também na proporção do sonho, né? O quanto você pode sonhar a partir da tua realidade, né? A gente consegue enxergar até uma certa distância. Aí você vai expandindo devagarzinho e vai percebendo que é possível sempre chegar mais longe do que você já chegou, né? Uhum, uhum.
Nossa, é bonito isso, colocar, né, comparar o sonho com a distância, comparar não, mas colocar essa proporcionalidade, contextualizar isso, historicizar isso, e aí aproveitando o gancho da pergunta, né, para historicizar, contextualizar, vou fazer uma pergunta talvez que seja mais difícil, assim, de responder pela subjetividade. Quem que é a Mirtna antes do Canadá, entre Canadá e Espanha, e a Mirtna depois, Ai, hoje? nossa, é muito difícil falar, porque eu acho também que não claro, é tudo que a gente vive, né? Então, e você vai ficando mais velho também, então eu acho que tem coisa que o próprio envelhecimento já te traz, mas eu acho que o Canadá foi muito importante, porque, como eu falei, eu acho que é o primeiro passo que expande o mundo para mim. A minha realidade era uma realidade de uma cidade do interior, e eu achava que São Paulo era o maior lugar que eu fosse chegar na minha vida. E eu lembro da sensação de quando eu cheguei lá, de perceber que aquele lugar para cima do mapa que eu estudava na aula de geografia existia. Então a Uhum. minha, eu pensava assim, puxa, eu tô pisando aqui em cima do mapa, né? Então eu achava que era uma coisa que só existia na aula de geografia. Então essa loja, caramba, eu tô nessa parte de cima, acima da linha do Equador. Então foi uma loucura. E eu acho que o que veio depois disso, não que fosse normalizado. Então eu acho que eu fui ganhando mais conhecimento, mais entendimento também. Então eu acho que o impacto de estar em outro lugar do mapa não que ele seja menor, mas eu acho que aquela minha tina do Canadá, eu acho que é especial, assim, eu acho que aquele ponto me faz ver que o mundo é grande, e aquilo foi bastante importante, só me deu desejo também, eu acho que reforça de querer conhecer mais e aprender mais também. Eu acho que, inevitavelmente, uma pessoa mais jovem ela é mais corajosa, então eu acho que a minha tina que mora aqui na Espanha é um pouquinho mais comedida nas decisões, assim, eu acho que eu tomo menos decisões por impulso. Às vezes eu tô precisando. Mesmo aniversário? Mesmo no aniversário, mas é um impulso controlado. É assim, deixa eu fazer conta, eu vou ter que tirar da onde. E às vezes eu tento resgatar um pouco, sabe, dessa impulsividade. Mas eu não sei se tem a ver com morar fora, eu acho que tem a ver com a juventude versus também chegando aí, não sei se eu já estou na meia idade, eu já não sei mais os parâmetros, eu espero que ainda não. Mas eu acho que tem a ver com esse processo, mas. Eu acho que ao longo, essas experiências, talvez o que eu tenho de melhor, né? Eu acho que a minha tina do Canadá, ela mais corajosa, mas hoje talvez eu seja mais compreensiva com as diferenças, especialmente culturais. Eu acho que eu sou mais resiliente ao que acontece comigo e mais compreensiva com a forma com que os outros agem no dia a dia, assim, sabe? Eu acho que por ter conhecido gente de muitos lugares, com muitas experiências, eu esquento menos a cabeça, assim, do que antes eu esquentava. Pô, mas tá fazendo tal coisa, hoje eu sou mais não, mas, né, vem de tal contexto. Então eu acho que eu sou um pouquinho mais paciente nesse sentido. Eu achei legal, assim, que a gente está usando a expressão a Mirtna do Canadá, a É, Mirtna da Espanha, é, a Mirtna do Brasil. Como é que era a sensação de pertencimento em cada um desses lugares? É, eu acho que tem Mirtina desses vários lugares, eu acho que antes de mais nada, porque é como se você pausasse mesmo a sua história. Então eu acho que a pessoa que eu sou para os meus pais, para os meus sobrinhos, né, irmãos, é como se quando a gente está junto, a gente constrói uma história, e aí quando você está fora, você não consegue dar tantos elementos para que a pessoa perceba o tanto que você vai mudando. E aí, de repente, você tem uma possibilidade de estar junto, vem uma atualização, né? Você recebe, quer baixar o arquivo de atualização, você baixa a atualização da pessoa, então eu acho que tem saltos, assim, né? De quem você é. E eu acho que, assim, eu sempre me adaptei muito fácil, assim. Eu não sei se é porque o desejo, né, da experiência era muito grande, eu me sentia pertencente ao lugar. Às vezes mais, às vezes menos. Tem situação
que você é colocado à prova, né? Então você vive uma situação, você fala, puxa vida, às vezes no trabalho, eu tô falando agora aqui na Espanha, alguma situação de trabalho que é muito diferente, ou na rua, e você fala, puxa, o que que eu tô fazendo aqui? Mas também no nosso dia a dia, no Brasil, também tem isso. A gente pode se sentir deslocado em situações que a gente é obrigado a se colocar, né? Eu acho que o trabalho, principalmente, é uma delas, né? A gente precisa trabalhar e, de repente, você tem que trabalhar naquilo que você conseguiu. Ou então estudar. Poxa vida, eu não gosto de escola, mas quando a gente é novo, a gente tem que estudar e vai ter coisa que não vai ser legal. Então, eu acho que o pertencimento, ele é muito nesse sentido, assim, vai ter momentos que você vai se sentir deslocado, mas eu acho que tem que criar uma balança que seja positiva, no final das contas, assim. Eu acho que, para mim, hoje aqui, ela é mais positiva. Eu gosto muito, sinto parte do ambiente que eu criei para mim dentro desse país, né? Então, não é um pertencimento de 100%, mas o que eu consegui construir de relacionamento, de carreira acadêmica, de carreira profissional, isso tudo me traz o meu aconchego. Uhum. Nossa, muito legal essa coisa da criatividade nessa experiência toda de estar fora do país, né? Imagino que tem que ter uma criatividade grande mesmo para criar esse novo espaço, que não é um espaço de uma pessoa que nasceu aí, mas é um espaço do movimento, né? E eu acho que afeto também. Eu acho que tem quem não tem quem consiga viver sem afeto, mas eu acho que é de encontrar pessoas que você pode se amparar, de saber que você tem para onde voltar e a quem recorrer. E eu acho que essa construção ela é a mais difícil, assim. Tanto é que eu vou até meio contra a opinião de muita gente, fala assim: ah, quando você chegar num país novo, foge de brasileiro. Porque não vai te ajudar. Eu, quando eu preciso de conforto, os meus amigos são os brasileiros, sabe? Porque eu acho que são pessoas que têm a mesma cultura, que quando eu falar de sentimento, de uma forma geral, né, mais genérica, a gente vem do mesmo lugar cultural. Então são as pessoas que vão entender meu sentimento, que vão entender aquilo que eu tô passando. Eu já acho que é o contrário, assim, eu acho que amizade com brasileiro, vínculos e pegar conselho é onde eu vou voltar para casa, especialmente quando eu falar de sentimento, assim. O local, o espanhol, então qualquer outra nacionalidade, a gente não vem da mesma base cultural e talvez não consiga se entender e nem se enxergar em alguns aspectos. Esse entendimento é interessante também, né? Você sente que é uma pessoa diferente em português, em espanhol, em inglês. Quem te entende, assim, entende quando você fala outra língua? Eu acho que essa é a maior perda, assim, porque eu falo por mim. Eu tenho dificuldade com o idioma, assim, eu falo todos, mas eu sou uma pessoa que eu precisei ir para fora para aprender. Eu sei que tem gente que aprende com muita facilidade. Para mim, eu preciso de disciplina, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso praticar, porque aprender o idioma não é uma coisa que eu faço com facilidade. Então, no meu caso, uma coisa que eu sinto é que às vezes eu tenho que usar a palavra que eu tenho à disposição no meu repertório e não a que eu queria falar. Então, às vezes em português, eu falo, nossa, aqui eu ia dar um baile, né? Caramba, eu ia deitar no meu português aqui. E às vezes o que eu tenho no meu repertório em inglês ou espanhol é uma outra palavra que vai colocar o meu pensamento, de repente, em um outro contexto. Não tão diferente da ideia que eu tenho, que eu quero dar, mas de repente, se eu não acho a palavra certa ali, eu fico muito frustrada. Eu falo, puxa, eu não falei com a mesma intenção. Então, de fato, isso na comunicação acontece muito. Eu não sei se é generalizado, se é com todo mundo, mas eu sinto muito isso, assim, eu fico muito aborrecida quando eu tenho que usar a palavra que eu tenho à disposição, mais do que eventualmente aquela que eu queria usar. Isso é muito dolorido e inevitavelmente você acaba sendo uma pessoa diferente. Tem até, eu acho que do seriado da Sofia Vergara, né? Que ela fala: você não sabe o quanto que eu sou inteligente em espanhol, é engraçada, né? E é isso, eu falo, puxa vida, eu em português ia ser muito boa, a minha piada ia ser boa, ou eu ia impressionar com a minha inteligência, mas o que eu tenho para oferecer em inglês ou espanhol é só isso, e fiquem com isso mesmo e boa. E se para fazer terapia, você acha que as pessoas
se dariam melhor, ou o que funciona, o que não funciona, em termos de quem oferece trabalho de psicoterapia. Brasileiros, para quem mora fora, online, ou você, enquanto né, residente aí na Espanha, buscar um psicoterapeuta, uma psicóloga espanhola. Olha, assim, a minha terapeuta, ela é brasileira. Eu não conseguiria fazer terapia com um local. E aí, por duas coisas que eu acho que a gente já falou aqui. Primeiro é a bagagem cultural, assim. Quando eu falo de sentimento, eu falo de um sentimento que foi construído no Brasil, com as nossas referências, né? E como é a construção familiar de uma família brasileira. Óbvio que a gente está falando de médias, né? Então, como que, né? Que os vínculos são criados. Então, primeiro, por essa parte de sentimento. E segundo, para mim, é essa questão que a gente acabou de falar da linguagem, né? De eu querer usar a palavra que eu quero usar e não a palavra que eu tenho à disposição. Então, como que eu vou aprofundar na minha terapia se eu tenho que trabalhar com o repertório de palavra que eu tô que eu encontro ali? Eu sei que meu marido já fez terapia em espanhol aqui e ele, assim, ele falou, ah, bem, ok, mas ele também não é uma pessoa, ele é uma pessoa também que eu gosto de fundo, sabe? Tirar todas as cascas da terapia e eu acho que ele gosta mais de tratar uma questão na superfície. Para isso, eu acho que tá bom. Quando quando a gente vai em médico, tem algumas situações que eu particularmente acho que deixam o imigrante numa situação de muita vulnerabilidade, que é quando você precisa de ajuda médica com a saúde, que aí a comunicação é Uhum. importante, que é você explicar onde é que está doendo, né? Qual que é o tamanho da tua dor, e aí você se comunicar e dizer o que você está sentindo. Então, eu acho que a primeira vez que você se depara indo para o hospital ou para um médico, isso é bastante. Isso te expõe, te deixa muito, muito vulnerável. E é uma coisa que eu demorei a me adaptar também, indo em médico de forma geral. E a terapia eu acho que mais ainda, porque para além de você falar eventualmente até de aspectos médicos que você possa ter, e aí você tem que entrar em sentimentos, te vulnerabiliza mais, e eu particularmente prefiro um brasileiro à distância, do que uma pessoa local cara a cara, assim. Nossa, você sabe que do sistema de saúde, médico, assim, me fez lembrar uma história, eu não me resgatou assim a memória. Quando eu morei na Alemanha, eu precisei ir no médico porque encontrei um caroço no seio e aí precisava ver o que era e tal. E o médico na consulta me perguntou assim, me falou, olha, tem que fazer uma biópsia. Você quer fazer? E eu não sabia o que era uma biópsia, porque a gente estava conversando em alemão. Eu falei, quero. Ele falou, ah, tá bom, tem horário daqui a pouco. Então tá, beleza. E eu fui, e assinei um negócio, daí ele me colocou num computador, assim, um Google Translator lá, para eu entender o que, que eu estava assinando, e eu fiz uma biópsia na hora, sem saber o que era uma E biópsia. ele fez uma punção? Era uma punção, era e assim, toda aquela coisa de curativo, de sangue, Aham. né? Foi uma situação. Depois que eu fiz, eu falei, nossa, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não era uma intervenção tão simples assim. Não. E que às vezes a gente quer levar até uma companhia, né? Eu vou levar uma amiga, ainda Aham. mais você, uma biópsia na mama. Poxa, eu vou levar uma amiga, mulher, para ir comigo e segurar minha mão. E eu no Google ali, assim, biópsia, tentando traduzir as coisas, o contrato em alemão. Eu acho que a gente fica muito exposto. E até para explicar, né? Porque às vezes, e entra de novo na comunicação, né? Às vezes em português, eu tô sentindo uma queimação no estômago. Tem um Uhum. nome, né, na medicina e tal, não sei se é azia e tal, mas se a gente explicar para o médico em português, eu sinto que parece que tá pegando fogo no meu estômago, ele vai entender. Uhum. Só que nem sempre, eu tenho uma história, nem sempre a pessoa médica vai entender se você explicar com as mesmas palavras, porque o entendimento da língua, as línguas latinas, a gente entende muito a subjetividade, então você pode florear que a pessoa vai entender, porque a gente entende, só que tem línguas que elas são mais diretas. Eu lembro uma vez que eu estava nos Estados Unidos, viajando a trabalho, e lá é muito comum essas banheiras que tem a ducha em cima, né? A ducha dentro, aí você tem que entrar na banheira para tomar um banho de ducha. E eu tava numa ducha dessa e o ralo, ele era levado para cima. Ele era elevado. E aí eu dei uma bicuda. Eu dei um chute naquele ralo.
Quando eu falo isso em português, as pessoas entendem que não foi uma coisa intencional, né? Putz, eu dei uma bicuda no ralo e aí ficou roxo, eu fraturei o dedinho. E aí eu terminei o banho, liguei para a recepção do hotel, no hotel grande, eles tinham tipo uns paramédicos que ficam lá. E aí os paramédicos foram no meu quarto para ver o que tinha acontecido. E aí, quando eles vieram, eles falaram o que que aconteceu. E aí, o que que eu tinha no meu repertório? Eu chutei, eu dei uma bicuda no ralo. E aí eu virei e falei que eu kicked, que é chutar o ralo. Aí o paramédico virou para mim com uma cara, ele falou: "Mas por que você foi chutar o ralo?" Ele não entendeu que aquilo foi sem querer. Ele, na cabeça dele, eu intencionalmente olhei para o ralo e falei: "Eu vou dar um chute." Aí eu, em inglês, né, eu falei: "Não, mas não foi intencional, foi um acidente." Aí ele virou para mim e falou assim: "Então você hit o ralo." Aí ele me deu a palavra certa. Aí eu, Aham, dele, o hit é o chutar intencional. Mas de imediato, ele não entendeu que foi um acidente. Na cabeça dele, aham, ele falou: "Por que que essa doida foi tomar banho e resolveu chutar o ralo?" Enfim, uhum, então tem isso, né? Eu acho que na área da saúde eu fui explicar do jeito que a minha cultura me traz, que eu poderia falar: "Vixe, dei uma bicuda no ralo, tirei o tampão do dedo." Aqui, uhum. né, um médico ia entender que eu não chutei de propósito. E lá nos Estados Unidos, não. Então tem essas nuances, né, que são culturais. Mas Imagina numa esse terapia, né? negócio, hã? Imagina numa terapia, então. Você usa a palavra errada, o teu terapeuta já te interpreta de outra maneira. Uhum. Mas sabe que isso, eu imagino, eu também me sentiria mais confortável pelo compartilhamento de uma mesma base cultural, fazendo terapia com uma psicóloga brasileira. Mas a psicanálise, às vezes, pode se beneficiar de um ouvido de uma pessoa diferente que ouve coisas que quem já está acostumado com a língua não ouve. Eu me lembrei de uma história, tem um documentário de pacientes que foram atendidos por Lacan e contam a sua experiência. E tem uma mulher que conta acho que ela era alemã e vivenciou um trauma muito grande que era se esconder enquanto a Gestapo passava na rua e ela contava muito disso na terapia, que ela tinha que se esconder, era uma família judia e tal. E a Gestapo passava, só que quando ela fazia terapia com Lacan, ela falava em francês, né? Mas ela não era a língua dela, e aí, acho que se pronunciava assim, Gestapo. Eu não sei falar francês, mas falava mais ou menos dessa forma. Uhum. E o Lacan ouviu Gestapo, parece que é um gesto, assim, de uma carícia no rosto. Então, ela falava Gestapo e ele escutava, ele sabia o que ela estava falando, mas ele escutava um gesto de carícia no rosto. E ele fez esse, claro que tem toda uma delicadeza, eles já tinham uma relação terapêutica para ele ter essa ousadia de ir lá, e quando ela falava repetidamente Gestapo, Gestapo, ele fez esse gesto no rosto dela. E ela falou que isso tirou o significado traumático da Gestapo passando na rua dela enquanto ela estava escondida e colocou em cima disso um gesto humano de um carinho no rosto, colocou um outro significado dentro Que dessa legal. palavra e assim, se fosse uma pessoa, talvez ouvindo ela em alemão, ouvindo ela, nunca isso ia acontecer, né? Não ia abrir essa oportunidade de colocar um novo significado na mesma Não, conjunto de letras. e às vezes, se fosse uma pessoa que passasse também pelo mesmo trauma, então também se fosse uma pessoa de família judaica, também ia trazer o trauma em relação à palavra, né? Então, ia trazer o peso, né, dos dois lados. Eu acho, nossa, é uma história muito bonita. Tudo bem que é Bonito. Lacan, né? Também, eu acho que eleva a terapia, o teu interlocutor para outro nível. Mas você tem um ponto, sabe, Elisa? Eu acho que pode sim, eu acho que pode ressignificar, porque é isso, tem muita coisa que a gente extrapola também no sentimento que não deveria, e precisa alguém virar e falar, olha, pode ser mais suave, pode ser delicado, mas eu particularmente não consigo, assim, sabe? É, mas eu acho também, até desse ponto da adaptação, eu acho que é importante a gente, quando está morando fora, entender que a nossa vida é aqui também.
Então, eu Uhum, acho que num primeiro momento, procurar profissionais brasileiros, o restaurante brasileiro, a comida brasileira, eu acho que é um conforto importante na adaptação, mas eu acho que depois a gente tem que encarar. Peraí, minha vida é aqui, eu preciso me organizar para que eu esteja minimamente adaptada a frequentar locais e seguir a cultura local, né? Aqui, um grande exemplo aqui, os horários das refeições são diferentes. Então, o pessoal almoça 2 horas da tarde, 2h30 da tarde, e janta 10 horas da noite. Dentro de casa, dá meio-dia, eu tô morta de fome, eu quero comer. Mas numa rotina de trabalho, não adianta eu querer almoçar meio-dia que não tem restaurante aberto. Então, se eu também não ajusto a minha rotina de trabalho, de almoço, eu não vou ter meu momento para almoçar junto com os meus colegas de trabalho, para pensar, de repente, eu trabalho com marketing, eventos, para pensar um evento, eu tenho que considerar horário local. Se eu não vivo o uhum, horário local, não tem sentido também eu estar aqui, né? Então, eu acho que a gente precisa também se despedir de alguns apegos do nosso país de origem para conseguir ter uma vida plena, né, no lugar que a gente está. Mas a terapia não. uhum. E conseguir sustentar a escolha, né? Eu acho. Aí para Olha, ser saudável. uhum, uhum. Para ser saudável né, no dia a dia, no contexto atual, né? Eu tenho tantas perguntas, mas eu também não posso te manter aqui para sempre respondendo coisas sobre a vivência aí na Espanha. Então eu vou tentar dar uma condensada numa última. Eu almejo fazer assim uma pergunta ao menos fixa para todas Uhum. as pessoas que tomara que eu consiga entrevistar, assim, né? Mas aí você inaugura essa pergunta Ai, que fixa e medo. vamos tentar, num futuro, assim, num banco de dados, fazer um tipo de banco de dados, assim, de percepção de diversos contextos do que a experiência do morar fora ensina para as pessoas. Então, a última pergunta seria pedir para você completar a frase. Morar fora me ensinou o quê? Olha, se você perguntar isso para mim em dias diferentes, você vai ter respostas diferentes. Porque significa muitas, muitas coisas, mas eu vou seguir na linha que eu acho que muito brevemente a gente falou sobre isso, que isso para mim é super importante. Eu acho que significa que a gente tem que decolonizar um pouco a nossa cabeça, falando de brasileiro. Porque eu acho que a gente é muito ensinado, né? E por muito tempo também a própria geografia e os ensinos de geografia e de história foram muito coloniais. Então, a nossa região é chamada de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, depois mudou para em desenvolvimento. Então, isso tudo vai entrando na nossa mente de um jeito e de uma forma muito disciplinar, porque tem a ver com disciplinas que a gente tem na escola, que de repente a gente acha que é tudo atrasado, que é tudo ruim, e que o melhor está fora. Então, eu acho que a gente tem que, eu acho que morar fora é decolonizar e perceber que a gente é bom em muitas coisas em tecnologia, a gente é bom em construção de relacionamentos, a gente é bom trabalhando como brasileiro, e aí eu acho que a experiência de morar fora talvez me aproximou mais da minha brasilidade, talvez, do que qualquer outra coisa, do que mais do que distanciar. Então eu acho que eu olho com muito mais afeto, porque a gente é bom em muitas coisas, e me dói muito ver que a gente ainda tem essa questão disciplinar mesmo, de ensinar que talvez a gente não seja tão grande, tão bom, tão importante. Então eu acho que morar fora talvez tenha me aproximado do meu eu brasileiro e das minhas raízes. Eu olho com muito mais orgulho para o meu país, falo dele com muito mais orgulho do que eu falava quando eu estava dentro. Olha, eu não sei quais que seriam as respostas dos outros dias, né? Porque cada dia teria uma resposta diferente, mas essa aí foi, nossa, foi muito, muito paradoxal e muito interessante, muito interessante. A experiência de morar fora te aproximou É, de uma coisa brasileira, assim, muito bonito. eu acho que tem isso de você olhar de fora, né?
Então você se afasta um pouquinho Uhum, para ver e você consegue ver com muito mais claridade toda uma construção, né, que foi feita para que a gente desacreditasse, né, no nosso potencial enquanto país, né, em uma construção secular. Então é um processo dolorido, porque às vezes não, a gente se vê parte dessa construção, mas ao mesmo tempo, né, me aproximou muito dessa história e é muito legal também. uhum. Nossa, dava brecha, assim, dava fio para conversar horas aqui. Mas eu agradeço, obrigada pelo seu tempo, pelo tempo de um sábado à tarde para você aí, sábado de manhã para mim, e pelas valiosas respostas, porque eu acho que elas são mais valiosas ainda quando deixa esse fio que é possível puxar ainda e tirar mais coisa, que elas não fecham nada, né? Não está entregue assim um pacote fechado. É esse o objetivo, é fazer essa continuidade de movimento, assim. Obrigada mesmo. Ah, imagina, foi um prazer. E, bom, quantas vezes você precisar, e eu continuo nas suas caixinhas também. Tá bom. E tô sempre nos Obrigada, inclusive. comentários. Tá Ai, bom. obrigada, foi um Um prazer. ótimo sábado por aí, de muito calor em Madrid. Ai, eu tô derretendo. E nos vemos nas caixinhas, então. Nos vemos nas caixinhas em outubro, no aniversário. Em outubro, no aniversário. É. Um Um beijo. beijo.